o terceiro dos sujeitos do processo, nós vimos juiz togado primeiro, juiz leigo segundo, o terceiro é o conciliador. Nós até já fizemos menção ao conciliador nesse dispositivo que nós mencionamos. Quer ver? Eu vou trazer aqui para os senhores alguns dispositivos. Inicialmente eu vou mencionar para vocês a competência dos juizados para fins de conciliação. Então, artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. A União, os Estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, já falamos, competentes para a conciliação, o julgamento. O que me interessa aqui é a competência do juizado para a conciliação. Indo para a Lei 9.099 de 95, eu recordo aos senhores que aparece lá no artigo 2º dessa lei, artigo 2º da lei do JEC, como um dos critérios norteadores, como um dos princípios, o processo orientar-se-á pelos critérios da parte final, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. E nesse artigo 7º, que eu já havia colocado ainda agora para os senhores, esse artigo 7º trata dos conciliadores e dos juízes leigos. O que nos interessa agora, falamos ainda agora sobre os juízes leigos, e nesse momento agora o que nos interessa são os conciliadores. Então os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares da justiça. Então estamos falando do conciliador. O conciliador é um auxiliar da justiça. Recrutados os primeiros, preferencialmente, entre os bacharéis em direito. É isso que nos interessa. Então, olha, recrutados os primeiros, quem são esses? Os primeiros. São os conciliadores. Recrutados os primeiros, os conciliadores, preferencialmente entre os bacharéis em direito. Qual é a função do conciliador? Ele atua nesse contexto de uma tentativa, de um estímulo à autocomposição. Então, o que se espera do conciliador? É um sujeito que tem uma experiência mínima e uma experiência voltada, ele deve ser um profissional especializado, deve receber um treinamento para ser levado a sério na obtenção da autocomposição, na obtenção da conciliação entre as partes, para ele facilitar, para ele estimular uma transação, uma autocomposição entre as partes. Vejam que a lei diz, ele é recrutado entre os bacharéis em direito. Os senhores nem são bacharéis em direito ainda. Já vou te dar a palavra, Andressa. Porque o bacharel em direito já viu tudo, todas as matérias da graduação. Tem uma experiência mínima. E ele recebe um curso do tribunal para realizar a autocomposição. Em tese seria isso. Mas como é que a gente... Isso aí, o Carlos está falando que já fez um curso de conciliação no GCRIM. Como é que é a realidade prática? Veja, a lei não tem nem o desrespeito à lei. A lei fala preferencialmente. Preferentemente. Né? A lei não exclui a possibilidade de que seja, vamos assim dizer, quem ainda nem seja bacharel em direito, abaixo de bacharel em direito. Então começou ali sendo alunos da 7º, 8º, 9º, 10º período, final da faculdade. Eu já vi juizado que tem aluno que acabou de entrar, aluno do primeiro período da faculdade. Aí perde o sentido. Porque qual é a capacidade de um sujeito absolutamente inexperiente do ponto de vista jurídico contribuir com a causa na obtenção de um acordo? Diminui, tá? Mas percebam que a lei fala... já vou te dar a palavra, tá, André? Só fechar aqui tudo sobre o conciliador. A lei fala que tem que ser preferencialmente bacharel em direito, e a função dele nos juizados especiais cíveis é a obtenção da autocomposição. Só que não é apenas na lei do JEC que se fala
dos conciliadores. No artigo 18 da lei do GEF, se faz menção aos conciliadores O que me interessa é o que está no caput, tá? Muito rapidamente, a gente encerra isso aqui, eu passo a palavra para a Andressa e a gente encerra esse encontro. Segura só mais um pouquinho aí. Olha, os juizados especiais serão juizados especiais federais, né? Serão instalados por decisão do Tribunal Regional Federal. O juiz-presidente do juizado designará os conciliadores pelo período de 2 anos, admitida uma recondução. Esse exercício da função será gratuito, assegurados os direitos e prerrogativas do jurado. Condução, alimentação, esse tipo de coisa. Tá? É só o que a lei do GEF fala. Então, não prevê que deve ser bacharel em direito preferencialmente, mas você aplica a lei do GEC subsidiariamente. E ali ele já previu que o prazo é de 2 anos do exercício da função, prorrogável por uma vez, reconduzido por uma vez. 2 anos mais 2 anos, ok? Artigo 18 da lei do GEF. E nós temos os artigos 15 e 16 da lei do GEFP. O artigo 15 da lei do GEF, eu já mencionei, vou botar ele todo para vocês aqui. Não esqueci de você, tá, Andressa? Eu já te dou a palavra de uma vez só. Artigo 15 da lei do GEFP, Juizado Especial da Fazenda. Peraí que eu fiz errado ali. Lei do GEFP, Juizado Especial da Fazenda Pública. Lei 12.153 de 2009. Vai aparecer para vocês aí. Serão designados, na forma da legislação dos estados, os conciliadores e os juízes leigos, observadas as atribuições do 22, 37 e 40 da Lei do Juizado Especial. Parágrafo 1º. Os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares da justiça recrutados, os primeiros, preferentemente, entre bacharéis em direito. Mesma coisa. Tá? Aqui não mudou. Aí, artigo 16 da lei do GEFP, para a gente encerrar e passar a palavra. Artigo 16 da lei do GEFP. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Okay? Até aqui está igual no GEC. Parágrafo 1º. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Então veja que na lei do GEFP tem uma atribuição de um poder maior ao conciliador. O conciliador pode colher uma prova testemunhal, pode ouvir testemunhas. Parágrafo 2º. Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se aquele depoimento testemunhal prestado para o conciliador for suficiente. Se entender suficiente para o julgamento da causa, os esclarecimentos já constantes dos autos, e não houver impugnação das partes. Então percebam, queria encerrar com esse tópico. Na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, o conciliador tem um pouco mais de poder. Ele, além de atuar ele atua na conciliação. Mas para obter a conciliação, ele pode colher prova testemunhal. Vai reduzir aquilo a termo, e o juiz pode, quando o julgamento final, dispensar outros depoimentos, se aqueles depoimentos que foram colhidos perante o conciliador, ele, juiz, reputar válido e as partes não impugnarem. Então percebam que, quanto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, os poderes do conciliador são um pouquinho maior. Ele pode colher a prova testemunhal. Só rapidinho, Andressa, antes de passar a palavra, só porque eu encerro de uma vez realmente e só te respondo e libero a turma, falar muito rapidamente sobre o Ministério Público. Eu não tenho nada para falar do Ministério Público, tá? No Ministério Público eu só tenho o artigo 11 da lei do GEC para citar. O artigo 11 da lei do GEC admite a participação do Ministério Público.
Acontece que é difícil você encontrar a atuação do Ministério Público no sistema dos juizados, porque o Ministério Público atua pouco no processo civil, né? Ele atua muito mais no processo criminal. Ele atua pouco no processo civil. As causas de intervenção do Ministério Público, como, por exemplo, a participação de um incapaz, é incompatível com o sistema do juizado. Então a lei deixou, por um lado, se alguma hipótese se cogitar de uma participação do Ministério Público, não há incompatibilidade. Né? Então o Ministério Público é um quarto sujeito do processo. O artigo 11 da lei do GEC permite a sua participação, permite em tese, abstratamente, mas é difícil você encontrar em concreto uma hipótese de atuação do Ministério Público no Juizado Especial Civil. No Juizado Especial da Fazenda Pública e no Juizado Especial Federal, tem um campo específico de atuação do Ministério Público. Então, GEF/GEFP tem um campo específico de atuação do Ministério Público quanto da uniformização da jurisprudência, que é um capítulo específico que nós veremos aqui, a uniformização da jurisprudência, que não tem no GEC, só no GEF e no GEFP, e a lei do GEF e do GEF prevê a participação do Ministério Público. Tá? Então, com isso, eu encerro os sujeitos do processo e vou passar, desde logo, a palavra à nossa